E se a pessoa que você mais confia fosse quem mais mente para você? Badal e Isabel se juntaram em uma amizade eterna, mas por trás dos sorrisos há alguns segredos que podem matar. Quando desaparecem, a outra precisa provar sua inocência antes que a verdade destrua tudo o que restou. Fala pessoal, antes do resumo de hoje começar, eu queria pedir o seu apoio aqui para o canal do Caramelo, com sua inscrição se você assiste a gente aqui com recorrência e ainda não foi inscrito. Isso ajuda muito a manter o canal funcionando. Posso contar com vocês? Então vamos para o filme. O início do resumo desse filme começa em um tribunal, acompanhando o desfecho de um divórcio. A decisão do juiz favorece a mãe, concedendo a guarda dos filhos. Assim que os procedimentos legais terminam, percebemos uma certa urgência na protagonista. Ela mal pode esperar para começar uma viagem de fim de semana. Seu itinerário começa buscando o filho na escola e, em seguida, ela passa no hospital para encontrar seu marido, Milan, que é médico. É impossível não notar um leve desconforto nela, uma pontada de ciúmes, ao ver que o ambiente de trabalho de Milan é cercado quase que exclusivamente por mulheres. Já no carro, durante o trajeto, ela sonda o marido sobre os seus planos para o dia. Diante da resposta negativa dele, de que não há nada especial programado, ela revela uma surpresa: 2 ingressos para um jogo de futebol. Fica evidente seu esforço em injetar um pouco de entusiasmo e diversão na relação deles. Em paralelo, somos apresentados a sua amiga Isa, que está na estação de trem se despedindo do marido antes de embarcar para o mesmo fim de semana. Já acomodadas no trem, Isa começa a detalhar o roteiro meticuloso que ela montou para a escapada das duas. A primeira atividade do cronograma é assistir uma palestra de um filósofo renomado chamado Michael, que aparentemente está na boca do povo. Ela instrui a amiga a enviar uma mensagem estratégica antes do evento e depois disso a programação dela seria apenas relaxar, almoçar, navegar no Facebook, talvez fazer uma postagem no Instagram sobre o tour de arquitetura e, mais tarde, assistir a uma peça de um ator chamado Hugo. Claramente, Isa organizou cada minuto. Após isso, ela planeja simplesmente tomar um drink e depois um café, revisar fotos e mensagens, aproveitar o tempo livre. Os planos pessoais de Isa incluem uma marina e uma visita a um museu no domingo. Antes de se separarem, Isa faz um pedido inusitado. Ela pede que a amiga fique com o seu celular principal. A razão é alarmante. Seu marido Luke instalou um aplicativo de rastreamento para monitorar a sua localização. O que Luke nem desconfia, no entanto, é que Isa não só descobriu o rastreador, como também possui um segundo aparelho, um celular secreto. Ela passou o número desse telefone reserva para a amiga e ainda brinca dizendo que da próxima vez será ela quem vai ditar o cronograma da viagem. Ao chegarem ao destino, as duas amigas registram o momento com uma selfie rápida. Cada uma delas envia uma foto para o seu respectivo marido, como uma forma de confirmar que a viagem ocorreu bem e que elas chegaram em segurança. Após essa pequena formalidade, elas se despedem e seguem caminhos separados. Badal, a protagonista, é a primeira a chegar em sua casa, mas imediatamente percebe que algo não está certo. O sistema de segurança da residência está desativado e ela ouve ruídos estranhos vindos de dentro. Ao investigar, ela tem uma surpresa desagradável. Encontra sua irmã Yara. Badal reage na defensiva, confrontando Yara e dizendo que ela não tem o direito de estar ali, já que Badal é a guardiã legal. Yara, por sua vez, debocha da situação, comentando que a irmã está soando exatamente como a mãe delas e afirma que só passou para verificar algo e já está de partida. Mudando o foco para Isa,
Havemos fazer um check-in no hotel que costuma frequentar, solicitando seu quarto habitual. Após se instalar e tomar banho, ela encontra um envelope deixado sobre a mesa. Dentro dele há uma quantia em dinheiro. Retornando a Bottle, ela finalmente chega ao auditório onde o filósofo Michael está ministrando sua palestra sobre a natureza. O palestrante argumenta que os indivíduos recorrem à mentira porque a realidade frequentemente desaponta as pessoas. Ele explica que os mentirosos acabam presos em um ciclo vicioso peculiar, onde eles mesmos não conseguem confiar em ninguém e, ao mesmo tempo, ninguém mais confia neles. É nítido que Bottle fica completamente cativada pelas palavras e pela presença do filósofo. Em uma nova transição, vemos Isa em um cassino entregando um envelope, presumidamente com dinheiro, para um homem misterioso. E ele, em troca, oferece a ela uma bebida. Ela toma um gole e o homem se retira. Após o término da palestra, o próprio Michael se aproxima de Bottle ali no bar, iniciando uma conversa sobre o tema que acabara de discutir, verdade e mentira. Com um sorriso, ela compartilha sua perspectiva, afirmando que a honestidade absoluta o tempo todo, na prática, apenas serve para irritar as pessoas ao seu redor, uma situação que ela enfrenta cotidianamente. Em sua resposta, uma pequena inverdade ocasional não prejudica ninguém. A conversa flui e ela acaba por convidá-lo para um passeio de barco. O passeio se estende e mais tarde os dois retornam para a casa dela, onde a proximidade entre eles aumenta significativamente. Já à tarde da noite, Bottle envia uma mensagem para o seu marido Milan, apenas para dar notícias, agindo como se estivesse em casa. Para retornar à farsa, ela envia uma foto tirada na residência e, em seguida, utiliza o celular de Isa, que estava com ela, para encaminhar exatamente a mesma foto para Luke, mantendo assim as aparências para ambos os maridos. Na manhã seguinte, Bottle é despertada abruptamente pelo toque do celular de Isa. Do outro lado da linha está Luke, o marido dela. Atendendo rapidamente, ela improvisa, dizendo a Luke que Isa está no banheiro. Ele soa visivelmente agitado, quase em pânico, e explica que sofreu um acidente, quebrou a perna e precisa desesperadamente que Isa retorne para casa. Ele informa que já tomou a liberdade de comprar as passagens de trem para o retorno dela. Imediatamente após desligar, Bottle entra em contato com Isa para relatar o ocorrido. Pela voz de Isa, fica clara que ela também teve uma noite muito intensa. Ela parece exausta, talvez até de ressaca, e fica implícito que ela não passou a noite sozinha. Bottle explica a situação do acidente de Luke. Isa então combina de passar na casa dela para recuperar seu celular antes de voltar para o trem. A amiga a informa que não estará na residência, mas que deixará o aparelho sobre a mesa e explicará onde encontrar a chave reserva. Ainda durante aquela manhã, Bottle decide ir à praia na companhia de Michael, o filósofo. Ele revela que chegou a cancelar sua palestra agendada para aquela tarde, com a única intenção de prolongar o tempo que eles passariam juntos. Bottle, no entanto, adota uma postura bastante pragmática e direta. Ela admite que a noite anterior foi de fato ótima, mas faz questão de deixar claro que isso não os transforma automaticamente em um casal. Ela é tão incisiva que afirma que, se o encontrasse casualmente na rua, agiria como se nem o conhecesse. Michael, compreensivelmente, não reage bem à frieza dela. Ele simplesmente se levanta em silêncio e vai embora, tentando processar os acontecimentos. Bottle decide entrar no mar para nadar e clarear sua mente. Durante seu trajeto de volta para casa, algo chama a atenção dela. Ela observa um homem na rua, aparentemente esperando por seu cachorro. O detalhe perturbador é que o animal, vindo exatamente na direção dela, está com a boca coberta de sangue. Um péssimo presságio. Ao entrar na residência, seus piores temores se materializam da forma mais gráfica possível. A casa está num estado de caos absoluto, completamente revirada, e há marcas de sangue espalhadas por toda a parte, manchando o chão e as paredes. Em estado de choque, ela sobe para o andar de cima e constata que o celular de Isa permanece exatamente no mesmo lugar onde ela havia deixado. No exato instante em que ela o avista,
O aparelho começa a tocar. É Luke, mais uma vez, ligando para sua esposa. Diante do celular tocando insistentemente, Boddle opta por ignorar a chamada de Luke. Sua prioridade naquele momento é outra. Ela precisa contatar imediatamente as autoridades policiais. Assim, a investigadora designada para o caso chega na residência. Ela inicia o interrogatório questionando sobre Isa e o que ela acredita que possa ter acontecido. Boddle, visivelmente abalada, começa a construir sua primeira versão dos fatos, alegando que passou a manhã inteira sozinha na praia e que, naquele exato momento, Isa já deveria estar se preparando para sua viagem de volta para os Países Baixos. Ela ainda acrescenta que as duas estavam ali apenas para desfrutar de um fim de semana focado em atividades culturais e que aquela casa, o cenário de horror, pertencia a uma tia sua. Assim que a polícia conclui a verificação inicial da cena e se retira para dar andamento à investigação, a primeira atitude de Boddle é telefonar para o seu marido Milan. Ela descreve o cenário terrível que encontrou e faz um pedido urgente que ele vá pessoalmente ao encontro de Luke, que está ferido, para lhe dar a trágica notícia de forma mais cuidadosa e branda possível. Mais tarde, ela mesma reúne forças para ligar diretamente para Luke e explicar a situação. Desesperado, ele tenta imediatamente usar o aplicativo de rastreamento de Isa e descobre que o celular está desligado. Movida pela angústia, Boddle decide então refazer os passos da amiga, indo primeiro ao hotel onde ela se hospedou, na esperança de encontrar qualquer bilhete ou pista, mas a recepcionista se mostra completamente indisposta a colaborar. Sua próxima parada é o cassino que Isa havia visitado, mas novamente ela não obtém nenhuma informação útil. Ao cair da noite, Milan finalmente chega para dar seu suporte à esposa e os dois decidem permanecer juntos na casa marcada pela tragédia. Na manhã seguinte, a investigadora volta à propriedade, desta vez acompanhada por outra oficial chamada Sofia. As notícias são sombrias. A análise forense confirmou que a totalidade de sangue encontrada pertencia de fato a Isa. Em uma conversa particular com Boddle, a investigadora vai direto ao ponto, afirmando que precisa de uma testemunha que possa corroborar o álibi de Boddle, confirmando que ela não estava na residência no momento do incidente. Pressionada, Boddle acaba revelando que passou aquele tempo com Michael, o filósofo, mas imediatamente implora para que essa informação seja mantida no mais completo sigilo. A policial concorda com a descrição, mas estabelece a condição de que Michael terá inevitavelmente que comparecer para prestar depoimento. Mais tarde, Boddle finalmente admite para Mila que Isa não passou a noite anterior com ela, e sim havia se hospedado em um hotel. A conversa dos dois é subitamente interrompida por um telefonema da polícia. O celular de Isa foi localizado. Sem perder tempo, Boddle, Mila e Luke correm para a delegacia. No local, a investigadora expõe os detalhes sórdidos que a perícia revelou. Foram encontrados vestígios de substâncias ilícitas no telefone, mas o mais chocante era a causa da morte. Isa havia sido brutalmente estrangulada com um fio de piano. A revelação é devastadora. Luke, completamente transtornado, desaba em lágrimas e precisa se retirar da sala, incapaz de processar a informação. A investigadora não para aí. Ela explica que conseguiram rastrear uma mensagem enviada do aparelho de um homem chamado Zack, um conhecido assassino de aluguel. Isso muda tudo, indicando que a morte de Isa não fora um crime passional ou um acaso, mas sim uma execução meticulosamente planejada e paga. Boddle, em estado de choque, insiste que não sabe absolutamente nada sobre aquilo. Incapaz de suportar a pressão, ela corre para o banheiro e desaba, completamente sobrecarregada pelo horror da situação. Ao retornar para casa mais tarde, ela encontra um pacote que havia sido entregue em seu nome, contendo um livro. Ela também ouve ruídos vindo da garagem e encontra Milan, visivelmente furioso, quebrando pedaços de madeira. Ela pergunta sobre o estado de Luke e Milan se limita a dizer que ele só quer voltar para os Países Baixos o mais rápido possível. Boddle então compartilha a informação que recebeu na delegacia sobre o nome
nome do assassino, Zack. Ao ouvir isso, Milan se vira para ela com extrema seriedade e a adverte. Ela precisa contar à polícia absolutamente tudo o que sabe, pois agora isso é uma investigação de homicídio. Se ela tem qualquer informação sobre Isa estar com outra pessoa ou qualquer outro detalhe, ela não pode guardar segredo. Acatando o conselho, no dia seguinte, Boddle se encontra com a advogada que contratou e finalmente admite toda a verdade. Ela estava mentindo e não via Isa desde o momento em que se despediram na estação de trem. A advogada então é categórica. Elas precisam ir imediatamente à delegacia para retificar a declaração anterior. Chegando lá, a investigadora confronta Boddle, perguntando diretamente por que ela mentiu em primeiro lugar. Boddle tenta se justificar, alegando que sua única intenção era proteger a reputação da amiga falecida. A investigadora, no entanto, lhe lança um olhar frio e dispara a revelação mais bombástica até ali. Talvez você devesse começar a se preocupar com sua própria reputação, porque Michael negou ter passado o dia com você. Ele disse que nem sequer sabe quem você é. A situação de Boddle então desmorona instantaneamente. Ele disse, ao ver a sua foto, que se passasse por você pela rua, nem saberia quem você é. A situação de Boddle então desmorona instantaneamente. Sem um álibi, ela é oficialmente proibida pela investigadora de deixar o território da Bélgica até que o caso seja concluído. De volta a casa, enquanto a polícia ainda vasculha a área em busca de uma arma do crime, Boddle liga para o filho apenas para ouvir sua voz e tentar encontrar algum conforto. É nesse momento que ela ouve à distância uma discussão acalorada e visivelmente tensa entre Luke e Milan, deixando claro que algo está muito errado na relação dos dois. O ápice da tensão ocorre mais tarde, naquela noite, quando Boddle acorda em um sobressalto e dá de cara com Luke parado dentro do quarto. Completamente fora de si, ele a ataca verbalmente, acusando ela de ser infiel e jogando sobre ela a culpa da morte de Isa. A situação no quarto degenera rapidamente. A tensão é interrompida pela entrada abrupta de Milan, que intervém e pede a Boddle que não leve a sério as duras palavras de Luke. Ele tenta justificar o comportamento do amigo, argumentando que Luke está em um estado de extrema fragilidade emocional após a perda e que, naquele momento, ele precisa de apoio, não de confronto. O ambiente da casa então se torna quase irrespirável, uma mistura caótica de luto, acusações veladas e uma desordem emocional que paira sobre todos. Na manhã seguinte, determinada a limpar seu nome e reestabelecer seu álibi, Boddle decide ir até a universidade para encontrar Michael. Ela o confronta diretamente, exigindo saber por que ele mentiu para a polícia ao negar que estiveram juntos. Michael, por sua vez, admite que se sentiu profundamente insultado pela forma fria e distante como ela o tratou na praia após a noite que passaram juntos, e se defendeu dizendo apenas que agiu da forma que presumiu que ela agiria, fingindo que não conhecia ele. Contudo, assim que Boddle expôs a gravidade da situação, explicando que ela é agora a principal suspeita de uma investigação de assassinato, o filósofo mudou sua postura. Ele imediatamente prometeu ir até a delegacia, retificar seu depoimento e se coloca à inteira disposição dela para ajudar no que for necessário. Mal ela encerra a conversa com Michael e o seu telefone toca. É a investigadora informando que conseguiram recuperar as imagens do circuito interno de segurança do hotel onde Isa supostamente havia se hospedado. Assim, Boddle vai imediatamente para a delegacia. Ao visualizar a gravação, ela se depara com uma cena que deixa ela paralisada. O vídeo mostra claramente Isa chegando ao hotel, mas ela não está sozinha. A mulher que a acompanha é, para o absoluto choque de Boddle, sua própria irmã, Yara. Atordoada com a revelação, ela corre para casa para contar para Milan o que acabou de descobrir, mas mal tem tempo de processar a informação antes de receber outra ligação, desta vez de sua advogada, comunicando que Yara acaba de ser presa pela polícia. Mais tarde, ela procura Luke, encontrando-o concentrado em seu laptop, e os dois iniciam uma conversa crua. Luke admite que ainda a ama e que tudo o que ele sempre desejou foi que ela estivesse próxima dele.
tentando desviar o foco, Battle menciona que Isa sempre valorizou muito a sua liberdade e gostava de ter seus momentos de fuga da rotina. Atingida pela observação, Luke rebate, sugerindo que talvez fosse Battle quem, na verdade, desejasse essa liberdade, e levanta a hipótese de que Isa poderia estar envolvida com outra pessoa. Essa conversa reverbera em Battle e, em um ato raro de honestidade com Mila, ela reflete sobre as palavras de Luke e admite que talvez ele estivesse certo sobre ela, talvez ela realmente quisesse se distanciar do próprio casamento. Determinada a entender o papel da irmã em tudo aquilo, ela decide visitar Yara. Nesse encontro, ela finalmente revela o segredo que guardava. O plano original era que ela e Isa fugissem juntas para começar uma vida longe de tudo. Ela sugere que a cena do crime pode ter sido uma armação, uma bandeira vermelha plantada por alguém justamente para impedir que deixasse o país durante a investigação. Decidida a proteger a irmã, Battle faz uma ligação misteriosa para um contato e, antes de se despedir de Yara, entrega a ela secretamente um pequeno dispositivo de choque, instruindo ela a usá-lo para se defender caso fosse necessário. Antes de sair, Yara assegura e faz um alerta arrepiante que muda toda a perspectiva do caso. E se o alvo real fosse você e não Isa? O aviso perturbador não sai da cabeça de Battle depois disso. Mais tarde, então, ela recebe uma ligação do filho que precisa de um trabalho escolar que está em um dos computadores da casa. Como Milan, que é médico, está ocupado, ela decide usar um notebook dele. Ao vasculhar os arquivos, ela encontra um software de monitoramento de câmeras. Seu sangue gela ao abrir o programa e descobrir que Mila vinha espionando e gravando secretamente cada passo dela dentro da casa. Horrorizada, ela espera que ele adormeça naquela noite para investigar o laptop mais a fundo, encontrando pastas e mais pastas de gravações que catalogavam todas as suas supostas infidelidades. Assim, agora, convencida de que a teoria de Yara está correta, ela leva o computador diretamente para a delegacia. Na frente da investigadora, ela declara com convicção: ela era a vítima pretendida e Isa foi morta por engano. No entanto, no momento em que ela tenta abrir os arquivos para provar o monitoramento obsessivo de Mila, ela descobre que tudo foi meticulosamente apagado. Sem provas, a investigadora então descarta sua teoria, afirmando que não pode levá-la a sério. Desesperada e sem apoio da polícia, Battle procura a única pessoa que talvez possa ajudá-la, Michael. Ela vai até a casa do filósofo, mas enquanto o aguarda, algo chama sua atenção: um piano na sala. Ao se aproximar, ela nota que uma das cordas do piano está visivelmente cortada. A associação é imediata e terrível, lembrando-a da causa da morte de Isa, o estrangulamento por um fio de piano. Dominada pelo pânico, suspeitando que ele poderia ser o assassino, ela foge da casa. Na rua, ela esbarra em Mila, que parece estar à sua espera. E ali, em um tom assustadoramente calmo, ele confessa que não se importa com as traições dela, desde que ela jamais tente escapar dele. Ele lhe oferece um sedativo, mas ela, agora desconfiando de todos, recusa. Ela decide então verificar Luke e o encontra caído no chão, ao lado de um frasco de pílulas, numa aparente tentativa de se finalizar. Assim ela liga para a emergência, mas quando Luke recobra a consciência, ele resiste ferozmente à ideia de ir para o hospital, temendo ficar em observação. Battle o acusa de ter tomado os comprimidos propositalmente, o que desencadeia uma luta violenta. Ele então a ataca, mas ela usa o dispositivo de choque que Yara lhe deu, incapacita ele, amarra ele e chama a ajuda. Milan faz sua confissão completa. Ele não apenas sabia das traições dela, como sentia um prazer doentio em observar ela nos atos, traindo ele. Chocada, Battle se afasta para carregar seu celular e os seus olhos caem sobre um dos livros de autoria de Luke, deixado ali sobre a mesa. Ao folheá-lo, ela encontra um
nome que paralisa ela. Zack era o nome do suposto assassino de aluguel que a polícia estava procurando. A verdade, assim, atinge ela de forma devastadora. Zack era apenas um personagem fictício dos romances de Luke. Não havia assassino. Luke havia orquestrado tudo e o alvo sempre foi ela. O pânico então se transforma em adrenalina. Luke, de alguma forma, conseguiu se soltar, revela sua verdadeira face e a persegue, chegando a sabotar os freios do carro dela. Baddle corre desesperadamente em direção à praia e se joga no mar. Ali Luke a segue e uma luta brutal pela sobrevivência começa na água. Ele tenta afogar ela, mas na luta é ele quem acaba submerso e é finalizado. Quando a polícia chega, a verdade finalmente é confirmada. Baddle era o alvo. Zack era uma invenção de Luke para cobrir os seus rastros. Com a morte de Luke, o caso então é encerrado. A polícia inocenta Yara e devolve seu passaporte a Baddle, mencionando que o tal assassino que eles acreditavam ter sido pago por Luke provavelmente fugiu do país. Na manhã seguinte, Milan, agora livre de qualquer suspeita legal, retorna aos Países Baixos. Baddle, no entanto, decide ficar na Bélgica com um único propósito: encontrar Yara. Ela vai até o aeroporto, seguindo seu instinto, e lá tem o maior choque de sua vida. Yara está no saguão de embarque, pronta para viajar, acompanhada por Isa, perfeitamente viva. É Yara quem explica o inacreditável contraplano. Ela sabia das intenções assassinas de Luke. Usando o dinheiro que havia conseguido, provavelmente no cassino, ela contratou alguém para forjar a morte de Isa, usando sangue real para criar a cena do crime, como a única forma desesperada de salvar a vida de Baddle e, ao mesmo tempo, expor Luke. Foi um risco imenso, mas era a única cartada que poderia pegá-lo de surpresa. O filme se encerra em um tom mais calmo. O telefone de Baddle toca. É Michael, o filósofo. Ela encara o nome no visor por um longo momento e, após hesitar, ela finalmente atende a chamada. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Cara, se você curtiu, eu recomendo você assistir esse outro filme aqui que eu estou deixando na sua tela, que tem muito mais reviravoltas do que esse filme aqui. Você vai se surpreender. E também... não esquece de dar o like e seguir o canal.